Bom, acho que enquanto o Sérgio conectando aí tudo certinho, se quiserem contar aí um pouco do que vocês conseguiram fazer da semana passada para essa, pesquisar da parte mais setorial lá que a gente tinha comentado no grupo, o que vocês conseguiram achar, o que vocês acharam mais interessante, o que vocês acham que vocês não conseguiram achar, acho que pode ser um bom começo. Não, posso começar mais ou menos. Tipo, do que eu pesquisei, fui entender mais como funciona tipo, o setor talvez mais basicão mesmo, tipo, parte de geração, transmissão e distribuição de energia, o que cada parte fazia em si. Talvez uma dificuldade que eu tive, principalmente foi entender como é que funcionava, tipo, meio que talvez essa transição de transmissão para distribuição e como é que tipo, as empresas que trabalhavam nessa parte de distribuição em si, né? Tipo, como é que funcionava o business delas, se é fácil de entrar, se era qualquer uma, tinha que ser, tipo, tem que ter convênio com o governo também. Eu acho que isso me pegou um pouco, assim, não consegui, talvez, encontrar dados sobre isso, tá? Boa. Acho que seria legal mesmo, igual o Diego comentou, eu ouvi um pouquinho, né, da experiência de vocês, assim. Acho que igual o Luiz comentou um pouco, seja nessas dificuldades práticas aí do setor elétrico já, seja um pouco mais conceitual, assim, como que vocês foram buscar as infos, que tipo de fonte vocês usaram, tal. Acho que pode ser legal para a gente fazer uma intro rapidinho aqui, 5, 10 minutos, mas mais assim, um pouco de conceito mesmo, né? Depois a gente já entra no setor elétrico também. Quem quiser contribuir aí, seria legal ouvir um pouquinho de vocês. Quem mais aí? Se quiser eu posso falar um pouco do que eu pesquisei, assim, tipo, o Guilherme passou alguns dados lá no grupo, eu dei uma olhada lá no que ele tinha passado, dados não, mas tipo, relatório de empresa, formulário de referência. Aí eu já tinha dado uma olhada também para ver um pouco sobre a matriz do Brasil, olhando no site, eu acho que era do Ministério de Minas e Energia, que eu acho que todo mês ou todo ano eles soltam pelo menos um relatório anual de como é que tá, tipo, potência instalada do Brasil em comparação a outros países, tipo de matriz que está sendo usada, em perspectiva de uso tipo, da população assim, por cidade, estado. Então isso foi um pouco do que eu consegui dar uma olhada. Assim. Boa, ótimo. O setor elétrico já comentou de várias fontes, assim, né? Parte mais setorial mesmo, de Ministério de Minas e Energia, ANEEL, isso que normalmente tem, né? Essas fontes setoriais que ajudam muito nessa etapa, né? Assim, da análise inicial, e depois as próprias empresas, elas têm muita informação setorial também, né? Então, você falou de formulário de referência, eu vou trocar aqui, só um minutinho que eu vou trocar do celular para o computador. Aí foi. Alô? Oi? Estou escutando. Maravilha, então. Eu acho que sim, assim, acho que o caminho, até dando um passo para trás, né, Luiz, pelo. Acho que assim, no fundo, quando a gente fala de análise setorial, a gente está falando assim, análise do business como um todo, né? Assim, não só da empresa específica que a gente está analisando, mas do segmento em si, do business em si, assim, né? Então, acho que tanto do ambiente para se fazer negócio, como também do business em si, né? Assim, desvinculando da empresa, né? No fundo, quando a gente fala análise setorial, é isso. Então, vai entrar tanto o ambiente, que eu falei, que no caso, no Brasil, né, seria assim,
Brasil, o setor elétrico é um setor regulado, então entra esse lado de risco regulatório, como que funciona a regulação no Brasil, todo o aspecto legal, não sei o quê. E depois você vai entrar no business em si, que seria daí o segmento, né? Segmento de transmissão. Puta, quais são as características desse negócio? Ele é um bom negócio, não é? É fácil fazer esse negócio no Brasil, não é? Daí você entra um pouco, como você falou, né? Ah, é uma concessão, né? Pá, pá, pá. Existem concorrentes, não existe, que tipo de empresa que participa nesse setor. Então, tudo isso que a gente está falando seria para você ter esse cheiro, assim, seja do ambiente de negócio, seja do negócio em si, né? Então, no fundo, assim, quando a gente... Então, assim, a gente estava até falando com o Diego agora, saindo da reunião lá no Uber, como que a gente abordaria hoje o tema, né? Porque, assim, ele é um tema super importante, assim, é uma parte mega relevante da análise. Por outro lado, assim, não tem muito conceito para passar, né? Assim, ele é um negócio bem prático mesmo, né? Então, acho que, como introdução inicial, era mais esse comentário, assim, de que não é um negócio, assim, essa análise ela é bem completa, assim, no fundo é grande parte da análise, né? Para você ter um conforto assim, sobre o negócio em si e tal, e depois, obviamente, a gente vai entrar no nome específico e debulhar se essa empresa ela é boa, melhor do que a média, melhor do que os concorrentes, etc. Mas acho que, assim, no fundo, a discussão de hoje vai ser mais rica mesmo se a gente entrar no setor elétrico em si, né? Assim, e sair um pouco desse lado mais conceitual. Então, acho que daí o Luiz já comentou algumas coisinhas aí, mas seria interessante, assim, quem mais, alguém conseguiu olhar mais, assim, mais alguém conseguiu dar uma pesquisada ou não? Gente, quanto mais vocês falarem aí, melhor. A gente vai falar um pouco do setor, mas acho que a ideia é mais uma discussão do que uma aula aqui. Tipo, então, se puderem, quiserem comentar alguma coisa, nem que seja mais superficial, qualquer coisa aí, acho que tá valendo, tá? Ah, sério. Ah, se a galera não vai falar, eu quero perguntar umas coisas, por exemplo. Uma coisa que eu vi é que tem uma diferença também entre o mercado de energia livre e o mercado de energia regulado em si, né? Como, tipo, uma empresa que produz energia, por exemplo, ela consegue, tipo, trabalhar tanto no mercado de energia livre e regulado ao mesmo tempo, ela só pode trabalhar em um desses, ou, por exemplo, ela tem um CNPJ, mas tem uma subsidiária dela que trabalha com outro CNPJ, mesmo estando vinculada, ela consegue trabalhar no regulado, porque tem a questão de potência que ela precisa produzir para entrar no livre, por exemplo. Tipo, eu queria entender um pouco mais de como isso é feito hoje pelas empresas, assim. Podemos até, Diego, cair, voltei aqui, não sei, mas eu ouvi a pergunta do Luiz, só não sei se teve mais alguma outra parte, né? Não. Eu falei, chamei eles para comentar, falarem mais do que pesquisou, e daí o Luiz respondeu aqui só, mas foi isso. Não, mas acho que assim, entendendo no teu ponto, se dando até um passo atrás, cara, você comentou dos segmentos aí, né? Essa geração, transmissão e distribuição, né? Então, eu acho que esse assim, é o principal, se for dividir aqui em etapas, acho que esse é uma etapa super importante, esses elos da cadeia dentro do setor, né? Então, você vê que tem diferenças bem importantes entre eles. Assim, depois vocês vão estudar, aprofundar e vocês vão descobrindo isso. Assim, mas de forma mais geral, nesse momento, acho que assim, como olhar, né? Essa parte de geração, acho que é bem óbvio que é, né? Estamos falando das usinas mesmo, propriamente ditas de geração, daí vão ter várias fontes diferentes, né? Tem a parte hídrica, tem a parte eólica, solar, térmica, carvão, gás, que tudo isso faz parte da matriz energética brasileira.
tem muita informação disso, seja nesses planos decenais de energia aí, que eu não sei se foi isso que você achou, Luiz, do Ministério de Minas e Energia e tal. Tem um negócio bem técnicão, às vezes nem é o que vai acontecer na realidade, assim, porque ele fala de 10 anos para frente, mas tem bastante informação legal, porque ele mostra a matriz, como que é hoje, como que ele acha que vai ser lá na frente, então, assim, o crescimento marginal de capacidade, de que fonte que vem, não sei o quê. É bem interessante estudar isso, por mais que não tenha nada a ver com a parte de transmissão, que vai ser o core da nossa análise aqui, é bem interessante para conhecer um pouco do setor elétrico e tal. E daí vocês vão descobrir que sim, né, o Brasil é um país que ele é muito mais, tem uma das melhores matrizes energéticas do mundo, se não a melhor. Assim, né? A gente fala muito de energia renovável. O Brasil, diferente da Europa, Estados Unidos e tal, ele tem, sei lá, não tenho de cabeça, mas acho que 2/3, 70% ou mais da matriz energética brasileira é renovável, porque vem de água e vento, né? Hoje em dia, e agora o solar crescendo. Solar, um pouco. Então, água é renovável também, né? A gente esquece que a gente falou muito dessa energia renovável no setor, virou um jargão para falar de energia eólica solar, mas hídrica é renovável, é limpa, né? O problema é que a gente não tem muito mais espaço para crescer na matriz hídrica. Assim, a gente, por muito tempo, foi a grande fonte de energia no Brasil, assim, era 80% da capacidade instalada, e tinham aqueles grandes projetões com reservatório, né? Que pensando assim, no lado de despacho, depois que a gente vai falar um pouco da geração, é o melhor dos mundos, porque você tem lá o rio passando, uma queda d'água, você tem a usina e você consegue armazenar. Então, você tem como se fosse uma bateria com a água armazenada ali, porque você consegue daí despachar quando você quiser. E em períodos secos também, você tem ali a represona guardando a água, mas se não estiver chovendo. Então, o Brasil funcionava muito com esses grandes projetos hídricos, depois começaram a ter problemas ambientais de aprovação de novos projetos. Já, assim, nos lugares mais isolados já tinha ali, né, muita coisa aprovada. Depois você começou a entrar nas áreas mais críticas ali, que era a Amazônia, não sei o que, vai subindo no mapa ali. E daí, para aprovar um projeto no meio de uma área dessa é mais complicado, porque se alaga, você perde floresta, tem as comunidades, não sei, tem todo o lado ambiental mega pesado. Então, ficou mais difícil crescer nessa matriz. Casou, daí uma parte... daí, em um determinado momento do tempo, o Brasil cresceu muito em térmica, porque começou a pegar do lado de projetos de hidro, e daí vamos crescer em térmica. Então teve umas janelas ali que teve um monte de leilão de térmica carvão, térmica gás, menos, mas teve também, depois parou tudo, porque daí não tinha nem projeto de hidro e nem térmica, porque daí a ambiental pegou fogo, não tinha como aprovar mais nada, tal, e a gente ficou alguns anos sem novos projetos estruturantes no Brasil. Começou daí até falar de apagão de novo ali, estou falando agora, não lembro exatamente o ano, mas deve ser alguma coisa assim como 2010, 11, sei lá, por aí. Teve risco de apagão de novo, não sei o que, um negócio que tinha rolado lá em 2001 no Brasil. Depois o governo foi mudando essa visão, vendo que tinha que começar a investir de novo e foi liberando um pouco essas coisas, o negócio foi se ajeitando e mais ou menos por aí começou a história da energia eólica a acelerar muito, né? Então a tecnologia foi ficando mais barata, normalmente quando tem uma tecnologia nova, o governo incentiva via menos imposto, paga menos encargo, não sei o que, ele dá uns incentivos, umas molezinhas, digamos assim, para a fonte, para ela poder crescer, né? Senão a galera não ia querer investir nesse começo, ela não é tão financeiramente viável, e daí o negócio vai. Então a gente teve o primeiro ciclo da eólica, que começou em 2000, por aí, assim, 11, 12, e vai até hoje, então teve 10 anos aí de muita coisa eólica entrando, principalmente no Nordeste, e depois, acho que nos últimos 3, 4 anos, começou a onda da solar, que está bombando, muito provavelmente vai dominar os próximos 10 anos, aí, igual aconteceu com a eólica, né? Então, a gente vê a matriz brasileira mudando bem, saindo ali da capacidade marginal, que cresce, basicamente é isso aí, é eólica e solar no Brasil, não tem muita coisa diferente disso entrando, e daí você começa a ter uma discussão de equilíbrio dessas fontes, né? Porque parte hídrica, os projetos que ainda começam a vir, tá, não sei o que, eles têm menos reservatório, então ela deixa de ser uma
energia firme, né? Porque se não chove, você não tem água e você não tem energia, né? Quando você tinha os reservatórios, você tinha uma bateria de alguns anos, ali podia passar 2 anos sem chover que o Brasil não ia ter problema de geração de energia. Hoje, se ficar 4 meses, 5 meses sem chover, ferrou. Entre aspas, a gente começa a faltar energia no Brasil e tal. Então, dito isso, a energia hídrica ela não é mais uma energia 100% despachável, porque ela não tem reservatório, chama fio d'água, essas usinas que não tem reservatório. A energia eólica também. Se, em tese, o Brasil é ótimo de vento lá no Nordeste, mas se não ventar, não tem energia. Solar, mesma coisa, né? O sol vai estar sempre por aí, mas à noite você não tem sol, então não gera à noite. Tem vento à noite, não tem sol à noite. Então, assim, elas são meio complementares entre si. Quando eu estou falando tudo isso aqui, é mais curiosidade até. A parte de energia térmica, no fundo, ela é a única geração hoje que você consegue despachar a hora que você quiser, com certeza. Você vai lá, taca combustível que for no forno, digamos assim, você vai gerar energia térmica lá, que vai gerar turbina e vai gerar energia. Então, no fundo, a térmica é a única que você tem 100% de garantia que você consegue despachar. Então, por mais que tenha problemas ambientais, e todo mundo concorda que são relevantes, tem que olhar isso, normalmente você vai ter que ter uma parcela da tua matriz em térmica. Não tem muito jeito, porque sem elas você não consegue ter a garantia do despacho. Então, a gente chama esse pedaço da matriz aí de head térmico, porque no fundo é que vai segurar a ponta ali se você tiver problema de chuva, vento, ou geração à noite, sei lá, sempre vai ter que ter um pouquinho de despacho térmico para complementar esses picos ou momentos de problemas de geografia mesmo no Brasil, né? E só um pequeno comentário, térmica não necessariamente é a térmica 100% poluente aí que a gente conhece e tem na cabeça quando fala de térmica, né? Tem a térmica a carvão, que aí sim é a pior de todas, mas você tem térmica de gás natural, que é um pouco melhor, a térmica de biomassa, então de material orgânico que você pode queimar e aí a poluição é muito menor. Então, ela, como o Sérgio falou, é esse pulmão, ele não precisa e não deve parar de existir, mas ele pode ser pior ou melhor, depender dessa matriz energética térmica aí que eu estou chamando, né? É isso. E daí, obviamente, que a térmica também tem evolução, né? Lá atrás era tudo carvão, agora a térmica, assim, não vai ter nenhuma térmica carvão nova no Brasil, porque carvão está 100% riscado aí, mas as coisas que já existem estão lá, tem que respeitar os contratos. Mas se tem térmica a gás, que já é um negócio um pouco mais aceitável no novo ambiente ambiental, tal, novo mundo aí de ISD, e depois entra as coisas de biomassa que o Tipo falou, que seria a nova geração de térmica aí, que hoje ainda é muito pequeno, muito incipiente, mas pode ser que decole no tempo, né? Mas isso tudo é mais curiosidade para falar um pouco da matriz, aí desse primeiro elo do setor elétrico aí, e depois só para fechar lá da geração, até entrando na tua pergunta, Luiz, de ambiente regulado e ambiente livre, você precisa para construir, assim, as usinas hidrelétricas, normalmente elas são concessões, as grandonas, né? Assim, então, se você tem uma usina no Rio lá, você precisa, de fato, ter uma concessão, tal, não sei o quê. Coisas menorzinhas, né? As PCHs, tal, são uma autorização, já são um pouquinho diferente. Mas, assim, vamos pensar, em tese, o mundo da geração, ele você consegue, né? Fala, eu quero ter uma usina, eu vou lá e construo uma usina, sem muita interferência do governo hoje em dia. Pensando num negócio solar lá, você pode fazer uma usininha solar pequena ali, se você decidir, tem um terreno ali, conseguir negociar para ligar no grid e tal, não sei o que, você consegue construir um negócio. Para vender essa energia, você tem 2 mundos, né? Você vai ter um mundo regulado e o mundo livre. O mundo regulado é o mundo de leilões organizados daí, né, pelo ente regulatório do setor, ANEEL, não sei o quê, que vai meio que regular, tem termo melhor, essa oferta e demanda aí do negócio. Então, o ambiente regulado, no fundo, é assim, é a geradora de energia vendendo para a distribuidora. Simplificando esse negócio, é isso.
Então, as distribuidoras de energia, até olhando já na outra ponta lá, agora antecipando um pouco, o que elas fazem? Elas são basicamente uma repassadora dessa energia, né? Ela compra a energia da geradora e distribui isso no varejo para os clientes finais, né? Então, a distribuidora, literalmente, ela distribui essa energia, compra lá e vai distribuir isso na picadeira, seja para as nossas casas, seja para a parte de indústria, a parte de comércio, né? Então, no fundo, a geradora, ela, em tese, ela não está exposta a preço de energia, nada disso. Se ela pagar 100 aqui, ela vai vender por 100 e alguma coisa, né? A margem de lucro dela. Se ela for comprar por 150, ela vende por 150 mais alguma coisa. Então, em tese, ela é neutra quanto ao custo da energia e o governo organiza esses leilões para ela estar sempre contratada. Então, as distribuidoras elas vão fazendo a previsão de demanda delas, em cima da região delas, tal, e elas sempre têm que ir passando isso para o órgão regulador e falar, olha, eu estou já muito contratado aqui para os meus próximos 3 anos, não preciso de nada. Ah, mudou um pouquinho a demanda aqui, eu estou sobrecontratado, ou estou subcontratado, preciso comprar mais um pouquinho, tal. E daí o governo vai organizando os leilões que tem uns nomes, eu não sei se você chegou a achar aí, que é o A-5, A-3, A-1. Isso aí, assim, é o tempo de entrega da energia. Tem um leilão A-5, está vendendo energia ou comprando energia para daqui a 5 anos. O A-3 para daqui a 3 anos, A-1 para o ano que vem. Tal. Então, normalmente, os A-5 são os maiores leilões, que está comprando capacidade lá para frente, daí é o governo, o país se organizando, falando, puta, daqui a 5 anos eu preciso ter tanto de capacidade, não tem, então demora mais ou menos esse tempo aí para você construir uma usina e tal, então você tem que se policiando sempre com esse prazo, né? E daí o A-3 e o A-1, principalmente, são os leilões de ajuste, a depender desse pente fino aí das distribuidoras ajustando demanda por conta de PIB maior ou menor do que a expectativa lá atrás, tal. Esse é o ambiente regulado, né? E o Uma Brasil dúvida, uma dúvida. funcionou muito em cima deste ambiente. Quer fazer uma pergunta? Pode fazer aí. Tipo, eu queria perguntar, por exemplo, agora teria um intermediário no meio que seria a transmissora, né, por exemplo. Esse Sim. preço que tipo vem por fio, quem paga esse preço de transporte de energia é a geradora, que aí ela precifica já quando vai vender para a distribuidora. No caso seria essa parte da regulação, né? Ou seria de outra forma paga pela distribuidora, tipo, só para eu entender. Eu chego lá. Vou pular um pouquinho, mas eu chego lá porque vai ser mais fácil explicar isso quando eu for explicar tudo junto, eu acho, essa parte de preço aí, tá? Tá, show. Mas no fundo é isso aí. Então, assim, você tem um modelo regulado, que seria as geradoras vendendo para as distribuidoras, um negócio mais, né, ser uns contratões maiores, e com prazo longo. Normalmente essas vendas elas são feitas que chama PPAs, né? Power Purchase Agreements, né? Então você tem os PPAs longos, em leilão, travado, e o mercado brasileiro sempre funcionou muito em cima desses leilões, aí até poucos anos atrás, porque era o único jeito dos projetos pararem em pé. Por quê? Porque você só consegue captar dívida no modelo Project Finance, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente aqui nos nossos papos, mas normalmente sim, você construir um projeto, né, como que ele é, modelinho básico de um projeto desse, assim, você bota um caminhão de dinheiro nos primeiros anos, quando a usina não está gerando, você construir a usina e depois ela vira uma maquininha de gerar dinheiro, porque você tem pouco capex ali, pouco investimento, né? E o negócio começa a voltar a remunerar esse seu investimento. Então, se você for pensar naquelas setinhas para cima ou para baixo ali de fluxo, né? De tipos, aqui que vocês aprendem em engenharia financeira e tal, uma cara de um projeto de geração é assim, você taca um monte de flechinha para baixo no começo e depois vai ter um monte de flechinha para cima ali voltando o dinheiro, né? Então, normalmente, entra um Project Finance, no fundo é isso, é uma dívida que os bancos dão, tendo o fluxo do projeto como garantia. E esses projetos do setor elétrico são ótimos para isso, porque uma vez que você está performado, tal, tem muito pouca coisa para dar errado. Né? Assim, então, é um negócio que o banco gosta, porque ele vê ali uma segura, ele consegue olhar e falar, tá bom, se der algum problema, eu pego esse ativo para mim, eu sei mais ou menos quanto que ele vai dar. Tal. Então,
para você conseguir ter uma dívida dessa, assim, conseguir financiar 70% do teu investimento, por exemplo, sei o quê, o banco pede em troca um PPA. Porque se você tem um PPA, puto, o governo sabe que você vai ter uma receita meio travada lá, porque ele fala X megawatts, a esse preço aqui do PPA por 10 anos, esse projeto, se ele estiver funcionando, ele vai ter uma receita por ano de tanto. Então, isso aí dá uma puta garantia para o banco, né, de quanto que esse negócio vai dar de resultado, e com isso ele consegue ter o conforto de financiar até 70% do investimento, tal. Esse é um pouco do Project Finance. Então, como os bancos, e aí antigamente era mais BNDES até que fazia esse tipo de coisa, né, nem os bancos privados foram entrando e tal, mas ele era um negócio que precisava do PPA, e o PPA só existia no mercado regulado. O mercado livre é um negócio curto, você tinha contrato de 3, 4 anos, então não era suficiente para você conseguir pegar uma dívida de 70% do negócio que tinha prazo de 10 anos, tal. Então, dito isso, o mercado de geração ele funcionou muito em cima do regulado, por conta desse problema de mercado financeiro mesmo, assim, de não ter outra forma de você construir um negócio, porque tinha que ter o PPA para ter a dívida, sem a dívida você não conseguia construir, então é um negócio meio amarrado, assim. Hoje existe, então, até dando um passo para trás, que o que é o Mercado Livre? O Mercado Livre é a usina de energia vendendo para o consumidor direto, né? Sem a distribuidora no meio. Né? É um contrato bilateral mesmo que a geradora faz com o consumidor. Só que este Mercado Livre no Brasil também é regulado. A usina não pode fazer um contrato com quem ela quiser, né? Um negócio regulado também. Então, tem um monte de normas que o regulador define de quem pode comprar direto da usina, ou para quem a usina pode vender. Por exemplo, a gente, na nossa casa, a gente não pode comprar direto da usina hoje. A gente precisa comprar da Eletropaulo, Eletropaulo Enel aqui em São Paulo, sei lá quem é aí em São José dos Campos, acho que é EDP, né? Sei lá. Então, a gente é obrigado a comprar da distribuidora. Então, quem pode comprar no Mercado Livre no Brasil hoje? Consumidores grandes, né? Indústrias, normalmente, shows, shoppings para cima, sei lá, tem um nível mínimo de consumo que você fala, a partir daqui você pode comprar direto da energia, então, da geradora. Então, o Mercado Livre no Brasil hoje, ele é basicamente para a indústria, grandes indústrias, assim, né? Então, a Gerdau da vida pode comprar direto da geradora e vale a pena, porque ela consegue fazer um contrato melhor, não sei o que, então. Então, esse Mercado Livre, ele era basicamente para as Gerdaus, e elas fechavam contratos de 1 a 4 anos, assim, até um pouco tempo atrás. Esse era um pouco do Mercado Livre, mas bem restrito e de prazo mais ou menos por aí, 3, 4 anos. Conforme esse treco foi ganhando parrudez, assim, o negócio foi ficando mais estruturado, o mercado financeiro também foi se estruturando mais, os contratos no ambiente livre foram se alongando. Então, começou a ter contrato no Mercado Livre de 7, 10, hoje existe contrato de 15 anos no Mercado Livre. Então, o Mercado Livre passou a ter um PPA com uma robustez tal que justificava uma dívida nesses moldes de Project Finance. Então, isso aí começou a destravar muito projeto no ambiente livre. E isso casou um pouco com o mundo eólico. Assim. Então, a gente começou a ver muita eólica sendo construída para vender energia para o ambiente livre. E daí destravou um pouco esse negócio, porque daí não precisava mais do governo organizando leilão. Né? Porque o ambiente regulado, você precisa do governo fazer leilão, escolher que fonte que ele quer vender, porque daí o governo faz leilão só de energia eólica, leilão só de energia solar, leilão só de energia não sei o quê. Então, fala aí, Fernando. Quer falar alguma coisa? Opa, desculpa aqui, é que me perguntaram uma coisa aqui, eu não vi que o microfone estava ligado. Tá bom. Mas então, assim, era um negócio travadão, essa parte de geração, porque dependia dos leilões. Quando você abre esse mercado livre, daí o negócio destrava. Então, começou assim, daí aquilo que eu falei, para você construir uma usina eólica, você não precisa de, tese, sei lá, tem que ter um terreno lá, tal, você consegue um comprador para a tua energia, então o negócio fica muito mais privado mesmo, sem ali o regulador enchendo o saco, definindo os negócios, destravou um mercado interessante aí para o mundo financeiro, não sei o quê. O jogo ficou por aí. Então, hoje, assim, o crescimento marginal, né, de capacidade, ele se dá em projeto eólico solar
e basicamente ambiente livre, né? Você não tem muito uma coisa acontecendo de leilão no Brasil. Se vocês forem olhar aí leilões, vocês vão ver que caíram muito assim, o número de leilões, a -5, a -3, a -1 no Brasil, por conta dessa dinâmica. E então esse é um pouco do mundo da geração, assim. Então, basicamente, ela vende essa energia ou, né, fazendo um contrato longo aí, que são os PPAs, ou, se ela quiser, ela fica exposta e vende no mercado spot, que é o mercado varejão ali. Você vende curto, né? Assim, o cara que faltou energia, a indústria ali fez um PPA de 100, mas consumiu 110. Ela precisa comprar 10 picado ali para fechar o mês. Tem usina que também opera nesse mercado, que normalmente são preços mais altos. Mas o cara também não pode ficar só exposto a isso, tem que ter o PPA, seja para ter um pouco de conforto com a receita dele, seja para ter captado a dívida lá atrás. Então, esse é um pouquinho do mundo da geradora, falando um monte de coisa aqui, mas para vocês terem uma ideia do que rola e tal, assim, né? E daí a gente entra na parte de transmissão agora, que no fundo vai ser o nosso filé aqui, e depois a gente chega com o Luiz na tua parte lá de como que cobra a conta, né, de luz pra gente, cara. A transmissora é um negócio 100% regulado. Então, pra você ter uma linha de transmissão no Brasil, você precisa ter uma concessão, né? Você precisa ganhar um leilão para poder operar aquela linha por X anos, normalmente 20, 30 anos, né? Então, é um negócio 100% regulado. Então, você só vai construir uma linha de transmissão se o governo quiser, né? Organizar esses leilão e tal, para uma nova linha. E daí entra um pouco nesse planejamento mesmo. Então, o governo fala, puta, eu tô tendo lá um monte de usina eólica agora, né? Todas estão no Nordeste. O centro de consumo do Brasil é no Sudeste Sul. Puta, a energia está sendo gerada lá, vai sobrar energia ali no Nordeste, ela precisa vir para o Sudeste de algum jeito. Já acontecia isso lá atrás, porque tinha umas usinas hídricas lá em cima, tal, que tinham que descer para cá, mas esse fluxo Nordeste-Sudeste aumentou pra caramba nos últimos anos com as eólicas lá. Começou a sobrar muito mais energia lá. Então, basicamente, o governo olha e fala, putz, tá bom, vou ter que ter linhas novas de transmissão descendo de lá para cá, porque preciso trazer essa energia, as antigas não estão dando conta, ou preciso ter a parte de por segurança, né? Sempre duas linhas, porque se uma cai tem que ter a outra, não sei o que e tal. Então vai lá e puta, faz um leilão de uma nova linha para trazer essa energia de lá para cá. Então entra essa gestão do governo para ir fazendo leilões e daí entra os players privados olhando lá e falando, tá bom, né, eu vou participar dessa linha porque eu acho que eu conheço essa região, papapá, daí entra um pouco a dinâmica de leilão que vocês vão estudar, eu não vou dar nem muito spoiler aqui, porque é importante para o nosso case lá. Então, a única coisa que eu vou falar aqui, para explicar um pouquinho da tua pergunta, é que a transmissão, ela recebe por disponibilidade. Então, a receita dela, que vai ser definida no momento do leilão, normalmente é o fator ali onde as empresas fazem as propostas, né? Quem aceitar a menor receita, simplificando aqui, leva o leilão, né? O governo sempre quer abaixar o custo da energia, então quem aceitar a menor receita para fazer aquela linha, leva o leilão. E daí, então você trava a receita ali no momento zero, e uma vez a linha estando pronta, você vai ganhar aquela receita lá, se a linha estiver disponível. Então, se a linha estiver disponível 99,8% do tempo, você vai ganhar 99,8% da tal receita travada lá no momento do leilão. E é assim que as transmissoras ganham. Então, se por acaso o PIB do Brasil não crescer nada, e a energia que vai passar pela linha diminuir muito, e o nosso consumo de energia caiu para a transmissora, ó, não muda nada. Se subir para cacete o consumo de energia, passar um monte de elétron lá no fiozinho a mais do que ela esperava, não muda nada também. Ela ganha pela disponibilidade. Então, ela está alugando a linha dela para passar lá o que precisar de energia. Tá? Então, assim, é um negócio que, se por um lado não tem muito crescimento, certo? Você travou tua receita lá e aquilo lá. Por outro lado, tem uma puta previsibilidade, uma puta recorrência, uma puta segurança, né? Então, dentro desse segmento, vocês vão ver, já estou dando um spoiler aqui, mas que é meio óbvio uma vez vocês começando a estudar, que é o segmento mais, com menor risco, mais previsível dentro dos 3 elos aí do setor, né? Então, é um negócio bem
simples, pensando daí naquela parte do business que eu falei, né? Então, a gente falou muito aqui do negócio do ambiente ainda, a parte mais regulatória, mas olhando o business em si agora, dentre os três aí, ele é o business mais simples e, portanto, tem menos risco. Em tese, poderia ter retornos menores aqui comparado aos outros por conta disso, né? Mas então é isso. Pensando aí como que ela ganha dinheiro estando disponível. Ponto final. Esse leilão, ele tem algum tempo? É, por exemplo, o contrato é de tantos anos. Isso aí. Normalmente são 30 anos, 25 anos. Normalmente é 30, tá? Foi o mágico aí, mas é isso mesmo. Um negócio longo, suficiente para você rentabilizar esse baita investimento que você faz aí. Você fica dono desse negócio por 30 anos, tá? As coisas no Brasil, esse mercado, digamos assim, no Brasil, ele existe há menos de 30 anos. Então, muito pouca coisa de transmissão venceu, né? Assim, a parte de geração de energia, esse prazo era menor, era 20 anos, se não me engano, 25, agora não tenho certeza. Mas você pega isso aí sendo leiloado lá no começo dos anos 2000, mais 20 anos. Não, na verdade foi até antes, porque as empresas, as usinas de geração começaram a vencer as primeiras concessões em 2012, 20 anos para trás, então 1990, sei lá, começaram os primeiros leilões, os grandes leilões de geração no Brasil, começaram a vencer em 2010, 12, que foi onde deu aquela grande confusão no setor elétrico lá, que ficou conhecido como a MP da Dilma, a MP 579, não sei se vocês já ouviram falar dessa confusão toda que rolou lá atrás, 10 anos já se passaram. Estou contando só isso porque assim, a parte de geração já tiveram casos de concessões que venceram. Daí o governo decide se ele renova, se não renova, se vai fazer uma nova licitação para alguém operar aquela usina, não sei o quê. Linha de transmissão não teve muito caso ainda, foi um negócio mais longo, então a gente não teve muito caso de vencimento, mas em tese, quando você vai olhar esse negócio, você faz a conta que você vai ganhar dinheiro nesses 30 anos. Depois o negócio é devolvido para o governo e acabou assim, a tua operação, né? Normalmente é assim que você pensa quando você olha uma concessão dessa. Tem prazo de vencimento mesmo. E O daí a negócio, gente o fala aí. negócio de ser devolvido para o governo, você fala, por exemplo, o meu contrato era eu fazer a linha de transmissão, eu recebo por 30 anos e depois essa linha de transmissão fica para o governo ou ela continua minha? Em tese fica com o governo, tá? Ela é 100% depreciada, digamos assim, né? Então você usou ela e foi remunerado pelo teu investimento neste período. Depois daí o governo, em tese, se você for devolver para ele, ele vai te pagar o investimento não depreciado. Normalmente é muito pequenininho, porque seria o grande investimento que você fez lá 30 anos atrás já foi 100% depreciado nesse período. O que você receberia seria assim, o capex de manutenção que você teve fazendo ano a ano, e uma partezinha dele não foi depreciado, né? O capex que você fez tipo 3 anos antes de vencimento, que é marginal, você não depreciou, então você pode receber alguma coisa ali. Mas isso é muito pouco relevante, né? Então, sim, em tese, você como privado operando um negócio, a lógica é meio essa, tá? Nos projetos de geração, que são concessões também, os grandes projetos hídricos, né, que são concessões, não são autorizações, é a mesma coisa. Se o governo falar, ó, acabou a concessão de 20, 25 anos aí, me devolve a usina, você devolve a usina para ele e recebe o investimento não depreciado. Essa é a regra para as concessões. Para as autorizações, daí é um negócio é teu, o regulador ele só dá a autorização de você construir. Então você vai lá e fala, quero construir uma usina eólica aqui. O cara fala, tá bom, beleza. Então você tem uma autorização para construir, daí o negócio é teu. Você faz o que você quiser com ele depois. Tá? Então tem essa diferença. As concessões de fato são do governo e você tem o direito de operar. Mesma coisa para estrada, por exemplo, que são concessões. O cara vai lá, CCR da vida, com rodovias, constrói a estrada, duplica a estrada, opera por 20, 25 anos, acabou, devolve para o governo. Esse negócio é do governo. E daí a gente chega na distribuição, que basicamente, cara, é aquilo que a gente falou, ela compra energia, né, das geradoras e vendem para os consumidores finais, que podem ser nossa casa,
comércios ou indústrias que não compram direto dos geradores, mas estão no livre, né? Então, esses são os clientes da distribuidora e como que ela ganha dinheiro. Ela compra, basicamente, assim, o principal custo dela vai ser a energia, né? E ela vai vender isso para o consumidor final. E é o consumidor final que vai pagar tudo isso aí, assim. Então, quando a gente paga a nossa conta de luz, né, que todo mês a gente está pagando preço da energia, que já está embutida a remuneração da geradora, certo? A gente está pagando esse custo do aluguel da linha de transmissão, que é a remuneração da transmissão, e a gente está pagando, a gente está remunerando a distribuidora pelo investimento que ela fez nos postes, não sei o quê. Então, quem paga tudo isso aí é a gente, consumidor final. Então, se a usina geradora vendeu energia por 150, sei lá, então ela teve um custo de 100, estou chutando valores aqui, o 150 é um número real, tá? Mas assim, ela teve um custo de 100 para produzir, vendeu por 150, ganhou esse negócio. Daí a transmissora vai cobrir, vai ter que ter aí a remuneração dela, que vai custar mais R$ 20 por megawatt e tal, soma esses R$ 20. Então, para a distribuidora, custou esses 170, né? Então, ela vai ter a remuneração dela, que vai ser mais 150, virou 200 e pouco. Daí, em cima disso, vai ter trocentos impostos que o governo cobra, ICMS, não sei o quê. Vai subir aí mais 30% esse negócio. Além disso, tem um monte de encargo setorial, que são subsídios cruzados aí do setor, a gente financiando o consumidor do norte, que não tem dinheiro para pagar a usina cara lá, não sei o que, tem um monte de coisa cruzada aí do setor. Tudo isso vai fazer assim, a energia sair lá de 100 lá atrás para às vezes 1.000 aqui na nossa conta. Assim, então tem um monte de coisa que você vai empilhando e quem paga no fim do dia é a gente lá na conta. Não sei se ficou claro aí, mas quando vocês podem fuçar aí depois na parte de distribuição, pegar as distribuidoras listadas, ou no site da ANEEL, tem a quebra da tarifa. Então, a tarifa lá em Minas é 800, R$ 900. Ele vai te quebrar, ele vai falar, ó, 30% isso aqui é ICMS, outros impostos, X% é o custo da geração, Y% é o custo da transmissão, tantos por cento é o custo da distribuição. Então, ele quebra essa tarifa aí por tudo isso, mas no fundo, então, respondendo a tua pergunta agora, Luiz, quem paga tudo isso é a gente, consumidor final. Tá? Quando a gente compra a nossa energia, no fundo, a gente está empilhando tudo isso aí que a gente falou até agora. Tá? Esse é um pouco do negócio aqui. Agora, vocês podem pensar depois com calma e estudar mais em cima sobre o aspecto do business em si, né? Isso aí eu deixo aqui para não dar muito spoiler, mas com esse contexto um pouco mais macro aqui do ambiente de negócios no Brasil, né, da regulação e tal, depois vocês podem começar a fuçar agora, que fica como lição de casa, para vocês aprofundarem um pouco esses temas todos que a gente falou, digerirem tudo isso, e daí pensar em como que isso impacta os negócios em si, né? Então, beleza. Geração. Como que deve ser esse negócio aí? Puta, falei um pouquinho da história do Project Finance, ela capta a dívida, não sei o que, ela vende essa energia por X anos, a que preço, não sei o que, tal, como que será que é a margem desse treco? Transmissão, acabamos de falar que ela não tem risco de volume aqui, né? A demanda para ela é completamente neutra. Então, puta, mega resiliente, a receita é muito fácil de projetar. Como que será que funciona a margem disso? Não sei o que, é mais fácil operar uma usina ou uma linha de transmissão? Qual vai ter que ter mais gente, mais custo? Ah, tá, então parece que esse aqui é mais simples que a outra, então a margem deve ser maior. E distribuição, mesma coisa. Puta, ela em tese não tem o risco da energia, mas é meio complicado, porque ela vende para o consumidor final. No fundo, assim, tirando a geradora lá que vende para a Gerdau, é a única que tem cliente aqui, né? Que vende no varejo. Puta, mais complicado, tem que cobrar da gente na nossa casa, vai ter inadimplência, não sei o quê, e aí, papapá. Tudo isso daí a gente aí entra no aspecto dos negócios em si. Não precisam aprofundar nos três, óbvio, mas acho que vale a pena a comparação, porque depois a gente vai poder olhar para o setor de transmissão aqui, que é o nosso foco, e falar, ele é melhor, pior, mais simples, mais complicado,
exige que tipo de retorno comparado aos outros, né? Acho que esse é um pouco aí da lição de casa que vocês podem fazer até a próxima discussão, para daí a gente começar a usar um pouco desse arcabouço para discutir um pouco da parte de valuation, então a gente já entra um pouco nessa parte do negócio em si, né? E também acho que algumas coisas a mais é dar uma estudada nos leilões passados que tiveram, aí já entrando mais em transmissão especificamente, né? Os leilões passados que tiveram, tipo, vocês vão, tipo, se teve concentração ou se ele foi distribuído ao longo do tempo, os descontos que foram sendo dados sobre as receitas aí que o Sérgio comentou, aí é um pouco mais difícil, mas talvez os retornos que o pessoal estava vendo na época para cada um desses leilões que tiveram, nessa linha, né? Eu acho que isso é bem importante, daí focando aqui na nossa historinha mesmo, né? Isso tem informação, tá? Essa parte de retorno que o Diego falou aí, de fato é mais difícil, porque sai às vezes no jornal, ou tem um sell-side, se vocês tiverem acesso e tal, mas eu nem iria muito para sell-side, até para não enviesar vocês, iria aí mais na fonte primária mesmo, que são os sites dos ministérios da ANEEL da vida, a parte das empresas mesmo, tem muita coisa. Mas sim, sobre os leilões, cara, se vocês fuçarem, vocês vão achar. E daí é legal mesmo pode ser do lado mais qualitativo mesmo, que já vai dar um belo cheiro para vocês. É isso mesmo. Você vê a frequência de leilões, puta, ficou muito tempo sem, quando que foram os últimos? Ó, nesses últimos anos tiveram vários. Qual foram o tamanho deles, né? Você pode medir assim, não só a frequência dos leilões, mas o tamanho deles, né? Tipo, que se dá pelos investimentos, né? Assim, se o governo fizer um leilão, que é um projetinho lá de 100 milhões de reais, né? Se ele fizer um leilão que tem 12 bi de capex por trás, puta, daí é relevante, tá? Não sei o quê. Então, isso vocês conseguem medir, e o que é público também vocês vão achar, e é super legal de ver aí a investigação, é um pouco dessa parte que o Diego falou da concorrência aí. Então, vocês vão ver que ao longo do tempo, tiveram leilões que tinham, assim, trocentas mil empresas lá fazendo proposta, e daí, obviamente, a competição é maior, os descontos em cima da tarifa teto lá eram maiores. Tinha um desconto, daí tinham leilões que vocês vão ver que, puta, dava vazio. O governo falava, ó, quem quer fazer essa linha? Não tinha ninguém. Então, vocês vão ver esses momentos distintos aí ao longo dos últimos 10 anos, né? De um negócio meio crowded, um negócio meio vazio, e vocês vão tentar descobrir por que que estava crowded, por que que estava vazio. Isso aí dá para vocês descobrirem, assim, fuçando nos sites do setor ou de notícia em jornal mesmo, tal. Acho que esse talvez seja a principal análise, mais assim, daí entrando aqui um pouco no nosso jogo, nessa parte setorial, né, junto daí com a questão do business, se é bom, ruim, que tipo de margem que tem e tal. Boa. Brandon perguntou aqui no chat, vamos ver. Até onde já pesquisei, transmissoras normalmente geram uma boa quantidade de dividendos, o que é bom para o acionista, mas também significa que elas não veem muita oportunidade de caixa. Por que apostar nesse business? Essa pergunta vocês podem responder. É, A gente pode responder junto, né? Melhor dizendo, mas acho que assim, é uma pergunta boa para vocês fazerem aí, né? Nem vou, acho que essa eu não vou responder, não, Breno, assim, porque seria meio que spoiler, né? Uma ótima discussão para a gente ter, mas deixo vocês pensarem um pouco em cima disso também, né? De novo, é uma característica, se está certinho aí, do business de transmissão, né? Isso aí é bom ou ruim? Deve ter vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Dá para vocês pensarem um pouco aí, a gente discutir isso na próxima. Sem problemas, eu tinha perguntado isso antes de você ter passado aí o racional do business para casa, senão eu não teria perguntado também, mas sem problemas. E acho que é isso, galera. A gente tinha meio pensado nessa uma hora aí para hoje, é um negócio um pouco mais curto mesmo, mas se tiverem dúvidas, fiquem à vontade de aproveitar um pouco aí a discussão mais quali aqui de hoje.
Então, o que a gente pensou, cara, que a gente tem um PDF aqui que explica bastante coisa, e aí em paralelo a isso tem o edital do leilão que vocês podem dar uma pesquisada também que é um caso real aqui, então dá para uma coisa conversar com a outra, e acho que pelo menos o que eu tinha pensado a ideia seria a gente mandar para vocês, amanhã de manhã eu já mando para vocês isso, para vocês tentarem digerir esse negócio sozinhos em cima do que a gente conversou hoje. O que a gente falou hoje, acho que dá uma ideia mais ou menos como funciona o negócio, então vocês não estão 100% crus vocês vão conseguir entender o que está escrito e já conseguem começar a pensar nas coisas, tanto na parte de número, quanto mais na parte quali, tá? Então, acho que talvez eu fosse por esse caminho, tá? Acho que é isso, faz sentido, né, Sérgio? Acho que Foi sim, o que a a gente gente pode sentar conversou. amanhã junto aí para ver o que a gente tem de material específico, mas acho que isso aí você até coordena mais que eu aí, tá? É, Acho que faz todo sentido aí. é. Mas acho que é isso. Amanhã, sem falta, eu mando para vocês isso. Sem muitos problemas. Eu mando lá no grupo lá que a gente tem. E acho que é mais que o suficiente aí para guiar vocês no que fazer. Porque, de fato, questão de número e tal, vocês ainda estão meio. Não tem muita ideia do que como vai ser, mas a parte setorial tá um pouco à parte disso. A gente mandando isso, acho que já casa as duas coisas e dá para vocês trabalharem bastante aí. E só ia fazer aquela brincadeira com fundo de verdade aqui, mas pouco do que a gente falou no começo do call lá, né? Acho que assim, primeiro, a ideia desse negócio aqui, óbvio que a gente vai ter momentos de mais exposição, vai falar um pouco mais, mas a ideia é que seja uma troca, né? Ter assim, menos aulinha. Hoje acho que a ideia era a mesma, assim, um negócio mais positivo e tal, até para dar esse conceitão aí e tal. Mas é um negócio que seja mais troca, né? Então, acho que a gente pode combinar aí pro próximo, até assim, de ter câmera aberta, para ser um negócio de mais troca mesmo. Se deixa todo mundo na câmera aberta, se possível, óbvio, se alguém tá num lugar que não dá, tal, obviamente 100% flexível e compreensível, né? Mas é mais essa provocação que a gente faça um negócio mais troca mesmo, com a participação de todo mundo aí, assim, um negócio que fique menos mão única e mais mão dupla, porque, de novo, é mais rico e acho que a gente vai conseguir evoluir mais dependendo do gás de vocês aí, né? Então, acho que fica só essa provocaçãozinha aqui, tá? Para o próximo. Obviamente vão ter essas coisas, vocês vão até guiando, e até a gente pode depois, assim, eventualmente, a gente tem a nossa agenda aí, mas igual a gente adiou um pouquinho hoje, puta, semana ferrou, tem sei lá o que aqui, vamos adiar para uma próxima, pula uma, diminui, muda de dia, a gente pode ir ajeitando, mas a ideia é isso aí, é que assim, a gente vai participando junto, né, assim, que seja uma troca, principalmente nos próximos agora, né, que entra a parte de números, isso aqui é legal que vocês venham com pelo menos dúvidas, assim, e tal, né, pouco do que o Luiz fez aí, trouxe mais discussão e tal, para a gente poder ir trocando, batendo nessa bola, não ficar um negócio muito expositivo, tá bom? Beleza. Diegão, mais alguma coisa aí? Não, acho que é isso. Amanhã eu mando para vocês aí e a gente vai falando. Se surgirem dúvidas e tal, fiquem à vontade para mandar para a gente também. Boa. Sim, acho que use o grupo lá também para trocar aí, né? Acho que, assim, obviamente vocês devem ter outros canais de comunicação, mas se quiserem, assim, coisas relacionadas ao projeto, vão trocando aí e tal, né? Fiquem à vontade. Sim. Valeu. Valeu, Boa gente. noite Tchau, aí. tchau. Valeu. Valeu, pessoal.